E o Brasil precisa avançar, precisa ter maturidade. Os grandes países do mundo, os países desenvolvidos, que são exemplos de desenvolvimento, não têm um processo tão burocrático, irracional e com várias perdas de eficiência como nós temos aqui. E isso não tem significado, então aí os exemplos todos, não tem significado, não tem sido sinônimo de uma melhora na qualidade do trabalho. Ao contrário. Então é esta visão objetiva, prática e realista que nós temos que defender. Ministro, eu vou passar para o Gustavo. O senhor acabou de falar dos países mais avançados do mundo e tal. Os grandes países do mundo, estou falando aí de Alemanha, Estados Unidos em diversos estados, a própria Inglaterra, uma série de outros países exigem dos seus empreendedores de risco, estou falando de indústria química, estou falando de mineração, etc., grandes seguros. Exige, tem que ter um seguro ambiental e tem que ter um seguro de responsabilidade civil para danos extramuros, que eu machuque as pessoas, destrua suas casas, desvalorize os imóveis na vizinhança porque eu joguei um produto químico ali. O Brasil não faz isso. O Brasil está muito atrasado e muito amador. A gente tem mais de 24 mil barragens no Brasil inteiro. É utopia achar, eu concordo que tem que ter fiscalização, temos que investir na fiscalização, mas é uma utopia acreditarmos que vamos ter geólogos e engenheiros preparados para investigar todas essas barragens no período de um ano. É uma loucura, isso é impossível. No momento que eu exijo, e aí não só para a Vale do Rio Doce, ela consegue, ela tem seguro. Mas o pequeno produtor, o pequeno minerador ou o pequeno indústria química, esse cara vai à falência, ele deixa toda a redondeza dele destruída e acabou. E ele vai à falência e ninguém tem indenização nenhuma. A Vale do Rio Doce, pelo menos, tem caixa, tem uma empresa sólida e grande por trás para poder bancar as despesas que teremos em Brumadinho e no caso da Samarco. Mas outros casos diversos que temos pelo Brasil, que as empresas faliram e deixaram lá um passivo ambiental absurdo e a gente não tinha um seguro porque não foi exigido isso. O governo do senhor pretende mudar isso, passar a exigir um seguro mínimo de acordo com a atividade de risco? Inclusive, o senhor acabou de falar de uma marcenaria que não precisava ter ido fiscal, então, se ele apresentasse uma apólice de seguro, porque, por acaso, o exaustor evita dele de explodir e pegar fogo. O pó da madeira aumenta muito a probabilidade dele pegar fogo e explodir. Então, tendo o exaustor, ele salva o vizinho dele. Então, se ele apresenta uma apólice, aí não precisa ter fiscal para ir ver uma marcenaria, exatamente, que é absurdo. Mas se ele apresentar a apólice, resolveria o problema de fiscalização do próprio governo e salvaria os vizinhos. Olha, Gustavo, você deu o tom perfeito. Nós precisamos ter esse realismo que você mencionou no seu comentário. Reconhecer que há, de fato, limitações operacionais, limitações legais, limitações financeiras e entender quais são os mecanismos mais sofisticados e mais adequados, no caso a caso, situações diferentes em cada segmento da economia, para você endereçar a solução correta. Então, esse exemplo do seguro, ele ilustra muito bem como uma visão arcaica do modelo de licenciamento, uma visão arcaica do modelo de responsabilidade, ele não permitiu até hoje que houvesse uma solução que é muito mais adequada, muito mais moderna e que é praticado pelos países, como você colocou bem, como os Estados Unidos, os seguros de responsabilidades nos mais diversos níveis. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem seguro para tudo e é obrigatório. Então, se nós exigíssemos isso no Brasil, não teríamos, por exemplo, hoje nos jornais tem informações de barragens de empresas, como você colocou agora no seu exemplo, barragens de empresas que faliram, que estão abandonadas e que não há sequer um fundo reparador para você ir lá e tomar, ainda que publicamente, quer dizer, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, tomar a frente desse trabalho e usar um recurso que não seja o recurso do contribuinte, seja o recurso das atividades daqueles concorrentes que durante período de tempo fizeram um recolhimento em prol de um fundo reparador, para que essas situações tenham solução. Então, estas medidas mais modernas, que reconhecem e que não criam situações hipotéticas, reconhecem as limitações do Estado, da parte regulatória e tudo mais, de maneira racional, com compromisso de resultado, este é o tipo de ação que o governo tem que tomar e está tomando nas diversas frentes que ele atua.